Olá, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui no nosso costumeiro chat. Estou com várias perguntas, mas antes de tudo eu gostaria de fazer um comunicado, que a partir de hoje, além de eu fazer o chat, eu passo a ser a tutora oficial do curso IAD de vocês. Por problemas técnicos, o professor Paulo Bregantin precisou afastar-se, então eu estou assumindo este cargo e a partir de hoje eu sou a tutora. Eu, a partir de amanhã, começo a responder todos os e-mails de vocês, tá bem? Obrigado e vamos lá responder as perguntas de vocês. Carolina nos pergunta o seguinte: boa tarde, professora. Queria saber qual o tempo máximo para concluir cada módulo. Claro está que você está se referindo ao curso online. No curso online, o tempo máximo que você tem para terminar um módulo é de 2 meses, né? Então, esse é o tempo máximo. O Anderson nos diz boa tarde. Boa tarde, Anderson. O Anderson faz uma pergunta, só que a Ana Paula, ela faz uma pergunta que complementa a da Carolina, então vou fazê-la primeiro. Ana Paula, eu também gostaria de saber quando o outro módulo começa ou tem um tempo fixo para iniciar o módulo subsequente. Ana Paula e Carolina, é assim. O curso tem 24 meses, cada módulo tem 2 meses e o tempo máximo que você tem é de 2 meses. Agora, o tempo para passar de um módulo para o outro poderá ser maior, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, só que você tem interesse em terminar o curso logo, então você vai terminando os 2 meses, você faz uma prova e passa para o outro módulo. É assim que ocorre. Você não pode abrir, por exemplo, 2 módulos, é um por vez, correto? Entenderam? Muito bem. O Anderson Vieira fez a seguinte pergunta: os erros podem ser os desejos e conflitos reprimidos e não mero acaso? Por quê? Olha, Anderson, quando você usa a palavra erros, é uma palavra muito vaga, porque erro sobre a ótica de quem? Do paciente. Às vezes o que é errado para um não é errado para outro. Não é sobre... Você vai falar erros no sentido assim de costumes, ética, moral, leis. Então, é errado matar? Sim, é errado matar. Todos nós sabemos. Agora, é errado ficar triste com a mãe? Não sei, isso não é uma lei, depende de cada um. Então, para te responder a pergunta, se os erros podem ser os desejos e conflitos reprimidos, não sei, não me parece, não sei se a pergunta é essa, não é? Em psicanálise não existe acaso. O determinismo psíquico de Freud diz que tudo é causal e há uma sequência lógica em cada acontecimento no inconsciente. Então não existe acaso em psicanálise. Por quê? Porque não ocorre acaso. Tudo tem lógica, tudo está explicado na condensação, na forma de pensamento primário e no determinismo psíquico. Agora, talvez, Anderson, seja melhor você refazer a pergunta e explicar o que você quer dizer com erros, porque eu não compreendo. Vamos lá, que nós temos mais perguntas aqui. Nós temos uma pergunta da Natália Lopes. Fez uma pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, Natália. Se o princípio do prazer é algo mais primitivo que o próprio funcionamento do aparelho psíquico, onde podemos encaixar a aquisição da linguagem através do simbólico nesse campo? Muito bem, Natália. O princípio do prazer, assim como o princípio do desprazer, claro que ele é nato, porque todas as pessoas nascem necessitando de descarga pulsional. Ou seja, todos buscam prazer. Você não vai tomar uma injeção dizendo, ai que gostoso, eu vou tomar uma injeção. Se você for adulto, você se submete ao princípio da realidade. Mas no fundo você busca o princípio do prazer. Vou tomar a injeção porque vai passar a minha dor de cabeça. Então eu vou sofrer para depois ter prazer. Se o princípio do prazer é algo mais primitivo, mas acontece que o funcionamento do aparelho psíquico, ele nasce junto com o princípio do prazer, junto com o ego e junto com o ser humano. É tudo ao mesmo tempo. Não tem nada primeiro nem depois. É concomitante. A aquisição da linguagem não é no momento do nascimento. A aquisição da linguagem se faz mais ou menos 1 ano depois do nascimento. Então, a aquisição da linguagem, ela ocorre por necessidade. A pessoa precisa se comunicar, por isso ela fala. Então, veja bem, princípio do prazer e funcionamento do aparelho psíquico, a partir do nascimento, aquisição da palavra, da linguagem,
depois de aproximadamente 1 ano. Então, eles não estão assim da maneira como você está falando. O princípio do prazer nasce com o aparelho psíquico. Espero que esteja respondido. No Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise, ele está bem explicado, ok? A própria Natália Lopes diz: a aquisição da linguagem, então, está ligada ao princípio do prazer ou da realidade? Ou nenhum dos dois, pertence a outro campo simbólico. Olha, Natália, ele está ligado ao princípio do prazer e ao princípio da realidade. Existe uma realidade que é a necessidade, e existe um prazer que é a necessidade de realizá-la. Então, a aquisição da linguagem está ligada ao princípio do prazer e ao princípio da realidade. A ambos, claro está que de forma simbólica, porque a linguagem já é um símbolo. A aquisição da linguagem para o Lacan, por exemplo, era a aquisição da neurose. Até porque a linguagem, quando Freud vai usar a linguagem na livre associação, nos atos falhos, né? nos lapsos, é a linguagem que fala, é a linguagem simbólica, é a linguagem não dita. Anderson Vieira fez exemplo: colocar o leite no armário em vez de na geladeira, virar numa rua contramão. Então, mas isso são lapsos, isso são atos falhos. Né? Eu não sei se você está relacionando isso com a pergunta dos erros. Isso é um ato falho. Deixa eu ir lá em cima na pergunta para ver o que você está relacionando aqui. Então, os erros podem ser desejos... Isso, então quando você explica aqui, exemplo, colocar o leite no armário em vez da geladeira. Sim, é um desejo. Eu tenho desejo de não guardar o leite na geladeira, não é talvez de guardar o leite no armário. Mas por que razão? Porque eu gostaria que o leite azedasse e a pessoa que tomasse fosse passar mal. Sim, nesse aspecto, cometer atos falhos estão no inconsciente. São os desejos que foram reprimidos. Então você está vendo que através do exemplo ficou perfeito, Anderson. Bacana, gostei. Parabéns. Breno fez uma pergunta, Breno 2222. Boa tarde. Por que a histeria não mais se manifesta nos dias atuais como no período de Freud? Digo, como aqueles sintomas como cegueira e paralisia. Quem disse que não se manifesta? Manifesta sim. O problema é que naquela época você não tinha um pronto-socorro. Essas pessoas que entram numa cegueira e não estão cegas, ninguém vai levá-las no psicanalista. Certamente vão levá-las no pronto-socorro. Aí ela vai sofrer uma série de processos de exames clínicos, de sangue, de tudo. E depois, se não acharem nada, vão passá-la para o psiquiatra. E certamente ela vai passar a tomar remédios psiquiátricos. Se o psiquiatra entender de psicanálise, ele vai sugerir uma análise. Mas entenda que no tempo do Freud, você não tinha pronto-socorro. E não existia psicanálise, ele estava desenvolvendo. Então ia parar no consultório do médico, que conseguia ver isso mais próximo. Nós temos casos de histeria, mas não da grande histeria, e sim da pequena histeria no consultório. E há também um dado, não é, Breno? O fato de que hoje há uma certa liberdade, não há um aprisionamento social como na época do Freud, onde quase todas as pessoas, em especial as mulheres que eram mais presas, apresentavam mais sintomas que os homens. Os homens não tinham tanto aprisionamento social, então percebia-se com mais clareza nas mulheres. Ok? Hoje aparece de uma maneira subreptícia. A Cíntia faz uma pergunta. Posso dizer que o id corresponde ao inconsciente e o ego ao consciente, mesmo sabendo que não há estrutura física para eles? Sim, está corretíssimo. O id estará sempre no inconsciente e poderá vir para o consciente. E o ego é a expressão da consciência. Absolutamente correto, Cíntia, é exatamente isso que ocorre, tá bem? Mas eu tenho uma pergunta aqui do Vinícius, que eu não sei se ele consegue estar hoje no ar. Obrigada, amo seus chats. Que bom, também adoro fazer os chats. Pergunta, como utilizar-se das mitologias para fazer emergir o inconsciente na prática clínica? Bom, Vinícius, e para vocês também. É o seguinte, a mitologia, quando você pega o mito, por exemplo, Narciso, e você vê, e você estuda como é que a mitologia descreve o mito, a vida do Narciso, quando a ninfa Eco, por ele se apaixona e ele não quer nada com ela, e você lê essa historinha, você consegue encaixar o seu paciente naquela mitologia. Nossa, esse paciente, o senhor X, que veio aqui, ele agiu exatamente como Narciso, em relação àquela namorada dele. Portanto, ele deve ser narcisista.
Ou então, o complexo de Édipo, quando você vai buscar a mitologia do Édipo, a mitologia do Áquilas. Enfim, você estudando mitologia greco-romana e lendo a história dos mitos, você sabe qual é a neurose que o seu paciente tem. Claro que você não vai falar isso para o paciente, mas é um dado para você ter na ficha do paciente, né? Ler mitologia greco-romana. Temos um excelente autor, que é o Campbell. Mas também temos outros autores, mas é basicamente a mitologia greco-romana que tem a ver mais com as nossas raízes, muitas vezes as nossas raízes católicas, não é? As nossas raízes religiosas. Vou lembrar a vocês que nós teremos o primeiro Congresso Brasileiro Então vamos lá, primeiro Congresso Brasileiro de regressão e hipnose. Eu também vou estar respondendo o pessoal da regressão, tá? E hipnose. As pessoas estão me perguntando quando é. Nos dias 29 e 30 de julho. Aí eu vou passar o meu WhatsApp para as pessoas que tiverem interesse saberem como elas se inscrevem. 011 95798 4686. Então, está aqui para vocês que tenham interesse em fazer o primeiro Congresso Brasileiro de Regressão e Hipnose e queiram saber os valores, o local e quem são as pessoas que vão falar nesse congresso, né? E o que vocês ganham fazendo esse congresso, ok? Lembrando também que as pessoas que ainda não estão em análise precisam entrar. Nós temos um quadro de analistas que poderão atender vocês todos pela via online, via Skype. Não é? Eu também faço isso, mas eu tenho aqui uma porção de analistas da SBPI, até em preços acessíveis aos alunos que já pagam por uma formação. Lembrando que o aluno IAD, ele tem uma vantagem. Ele tem todos os materiais postados na plataforma. Então, as apostilas, os filmes, está tudo aí. Vocês não precisam comprar. Basta que vocês baixem. Qualquer dúvida, mandar um e-mail para sbpi@sbpi.org.br. Você que está assistindo este chat, depois e não conseguiu estar presente, precisa mandar uma pergunta, você manda sempre por esse sbpi@sbpi.org.br, que as pessoas do suporte fazem com que essas perguntas, como essa aqui que eu respondi, né, cheguem até a minha mão e possam ser respondidas. A Natália Lopes, professora, preciso fazer análise e não tenho experiência prática. Mas você não precisa de experiência prática para se submeter à análise. Você pode mandar o e-mail ou pode entrar no meu WhatsApp e me perguntar qual é o preço aplicado por psicanalista experiente. Veja bem, a gente não faz aqui o preço por psicanalista experiente. A gente faz o preço pelos psicanalistas que são da SBPI, é que nós temos uma tabela de preços por pertencer aos quadros da SBPI. Independente de experiência, porque às vezes não é o psicanalista mais idoso, mais experiente que consegue melhor, é o psicanalista com o qual você tem empatia. Mas entra no meu WhatsApp que eu tento resolver isso para vocês, tá bom? Ou então manda um e-mail para sbpi@sbpi.org.br, porque como eu vou responder os e-mails, às vezes essas coisas que eu não consigo passar aqui no chat, gente, eu passo nos e-mails. Entendeu, Anderson? Mas não se preocupe, tudo será respondido. Nós estamos chegando ao final do chat. Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Se não, a partir de amanhã eu começo a responder os e-mails e todas as segundas-feiras nós aqui estaremos. Quando o Anderson pergunta no mercado, aqui em São Paulo, os psicanalistas eles cobram de R$50 a R$200. Não estou falando de SBPI, estou falando da cidade de São Paulo. São os preços que a gente vê praticados nas 4 zonas, norte, sul, leste e oeste. Tá? SBPI tem os preços próprios para os seus analistas, tá bom? Obrigado por vocês terem estado comigo, é sempre muito bom. E aqui estaremos segunda-feira às 17 horas. Obrigada.